Você já acordou com um sonho tão vívido que parecia uma mensagem direta de Deus? Na Bíblia, Deus usou sonhos para guiar, alertar e transformar vidas inteiras. Em Gênesis 28:12, Jacó viu uma escada que ligava a terra ao céu, e Deus lhe falou em um sonho. Em Joel 2:28 está escrito: derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos velhos sonharão sonhos. E em Números 12:6, Deus diz: se houver profeta entre vós, eu o Senhor. Em visão lhe farei conhecer a ele, em sonhos falarei com ele. Sonhos não são apenas imagens da nossa mente. Eles podem ser a voz de Deus ecoando em nosso coração. Hoje, no Brasil, onde buscamos respostas espirituais em meio a tantos desafios, entender os sonhos divinos é mais importante do que nunca. Neste vídeo, vou revelar 15 tipos de sonhos que Deus usa para falar com você, com base na Palavra de Deus. Se você quer descobrir como Deus pode estar guiando sua vida nos seus sonhos, inscreva-se agora no Sopro Divino. Sua inscrição nos ajuda a levar essa mensagem transformadora a mais corações sedentos pela verdade. Vamos começar com uma história. Jacó, um homem fugindo do seu passado, recebeu um sonho que mudou sua vida para sempre. E você? Será que Deus está falando com você enquanto você dorme? Fique comigo para descobrir. Vamos agora para o primeiro tipo de sonho que Deus usa. Deus muitas vezes usa sonhos para nos alertar sobre perigos ou decisões erradas. Em Mateus 2:12, os magos foram avisados em um sonho para não voltar a Herodes, protegendo o menino Jesus. E em Gênesis 23, Deus apareceu em um sonho a Abimeleque, advertindo-o sobre Abraão e Sara. Esses sonhos são como um sinal de trânsito divino, dizendo: pare, reflita, pense na história de José, o esposo de Maria. Em Mateus 2:13, ele sonhou com um anjo que o alertou para fugir ao Egito, salvando Jesus de Herodes. No Brasil, onde enfrentamos tantas escolhas difíceis, Deus pode estar te alertando em um sonho. Você já teve um sonho que te fez mudar de direção? Um irmão em São Paulo me contou que sonhou com um acidente antes de uma viagem e decidiu adiar. Dias depois, soube que a estrada estava perigosa. Deus fala para proteger. Mas cuidado, nem todo sonho é de Deus. Teste com a palavra, como em 1 João 4:1. Fique atento, porque ignorar um sonho de advertência pode custar caro. Vamos agora descobrir outro tipo de sonho. Às vezes, Deus usa sonhos para nos mostrar o caminho a seguir. Em Gênesis 31:11, um anjo falou com Jacó em um sonho, dizendo para deixar a casa de Labão. E em Atos 16:9, Paulo teve uma visão noturna de um homem macedônio pedindo ajuda, guiando sua missão. Esses sonhos são como uma bússola divina. Imagine Jacó, preso em um trabalho opressivo. Deus lhe deu clareza em um sonho, e ele obedeceu. Conheci uma irmã no Rio que sonhou com uma nova cidade antes de receber uma proposta de emprego. Ela orou, buscou a palavra e se mudou, encontrando uma igreja que transformou sua vida. Você já sentiu Deus te guiando num sonho? Em Salmos 32:8, Deus promete: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Mas obediência é chave. Não basta sonhar, é preciso agir com fé. Vamos para o próximo tipo de sonho, porque Deus tem mais a revelar. Deus usa sonhos para nos dar esperança e revelar suas promessas. Em Gênesis 37:5-9, José sonhou que sua família se curvava diante dele, uma promessa de seu futuro como governador. E em 1 Reis 3:5, Deus apareceu a Salomão em um sonho, prometendo sabedoria. Esses sonhos são como sementes de fé plantadas no coração. José enfrentou escravidão e prisão, mas aqueles sonhos o sustentaram. No Brasil, onde muitos lutam por um futuro melhor, Deus pode te mostrar suas promessas num sonho. Você já sonhou com algo que parecia grande demais? Em Jeremias 29:11, Deus diz: eu sei os planos que tenho para vocês, planos de paz e não de mal. Um jovem em Recife sonhou com uma escola que ele construiria. Anos depois, ele fundou um projeto social que educa crianças. Deus cumpre suas promessas.
Ore para discernir e persevere. Vamos continuar, porque há mais tipos de sonhos pela frente. Sonhos proféticos revelam eventos futuros ou mensagens para outros. Em Daniel 2,19, Deus mostrou a Daniel o sonho de Nabucodonosor, revelando o futuro dos reinos. E em Atos 2,17, Pedro cita Joel: vossos velhos sonharão sonhos. Esses sonhos são vislumbres do plano divino. Daniel, um jovem exilado, usou seu sonho para glorificar Deus diante de um rei pagão. No Brasil, onde buscamos respostas para crises, Deus pode usar sonhos proféticos para nos preparar. Você já teve um sonho que parecia prever algo? Uma irmã em Brasília sonhou com uma enchente antes de uma grande chuva atingir sua cidade. Ela alertou sua comunidade, que se preparou. Mas cuidado! Deuteronômio 13, 1-3 nos alerta sobre falsos profetas. Teste todo sonho com a Bíblia. Ore por discernimento, porque Deus ainda fala. Vamos para o próximo sonho. Deus usa sonhos para chamar pessoas ao seu propósito. Em Êxodo 3:2, embora seja uma visão, Moisés recebeu um chamado que podemos relacionar a sonhos divinos. E em Isaías 6:8, Isaías viu Deus em uma visão, aceitando sua missão. Esses sonhos são convites para servir. Pense em Samuel, que ouviu Deus chamá-lo ainda jovem, em 1 Samuel 3:10. No Brasil, onde muitos buscam propósito, Deus pode te chamar num sonho. Você já sentiu um chamado em seu coração? Um pastor em Salvador sonhou com uma igreja em um bairro pobre. Ele obedeceu e hoje pastoreia centenas. Em Efésios 2:10, lemos: somos criação de Deus, criados para boas obras. Responda ao chamado com coragem. Vamos descobrir outro tipo de sonho que Deus usa. Sonhos de confirmação reforçam decisões ou promessas de Deus. Em Juízes 7:13-15, Gideão ouviu um sonho de um midianita, confirmando sua vitória. E em Mateus 1:20, José recebeu um sonho confirmando que deveria aceitar Maria. Esses sonhos trazem paz ao coração. Gideão, cheio de dúvidas, ganhou confiança por um sonho. Conheci um irmão em Fortaleza que sonhou com uma casa antes de comprá-la, confirmando sua decisão após orar. Você já teve um sonho que trouxe certeza? Em Salmos 23:1, Deus é nosso pastor, guiando-nos com segurança. No Brasil, onde enfrentamos incertezas, esses sonhos são bênçãos. Agradeça a Deus por suas confirmações e siga em frente com fé. Vamos para o próximo capítulo. Deus usa sonhos para corrigir nossos caminhos. Em Gênesis 31:24, Deus apareceu a Labão em um sonho, corrigindo sua atitude contra Jacó. E em Jó 33:14-16, lemos: Deus fala de um modo, e se não é ouvido, de outro, em sonho, em visão noturna, quando cai o sono profundo. Esses sonhos são como um pai amoroso nos redirecionando. Labão planejava o mal, mas Deus o corrigiu. No Brasil, onde podemos nos desviar em meio a pressões, Deus usa sonhos para nos chamar de volta. Você já teve um sonho que te fez repensar suas atitudes? Uma irmã em Belo Horizonte sonhou com uma discussão que teve e acordou pedindo perdão. Hebreus 12:6 diz: o Senhor disciplina a quem ama. Aceite a correção com humildade. Vamos continuar explorando os sonhos de Deus. Sonhos de encorajamento trazem força em tempos difíceis. Em 1 Reis 19, versos 5-7, embora não seja um sonho, Elias recebeu uma visão angelical que o fortaleceu, semelhante a sonhos divinos. E em Salmos 27:1, Davi declara: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Esses sonhos são como um abraço de Deus. Elias, exausto e desanimado, foi renovado por Deus. No Brasil, onde enfrentamos lutas diárias, Deus pode te encorajar num sonho. Você já sonhou algo que te deu esperança? Um jovem em Manaus sonhou com uma luz brilhante em meio à escuridão, e isso o ajudou a superar a depressão. Isaías 40:31 promete:
Os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Receba o encorajamento de Deus. Vamos para outro tipo de sonho. Sonhos de revelação espiritual mostram verdades do reino de Deus. Em Daniel 7:1, Daniel teve um sonho com visões proféticas sobre o fim dos tempos. E em Apocalipse 1:10, João recebeu revelações em espírito, semelhantes a sonhos. Esses sonhos nos aproximam do sobrenatural. Daniel viu o trono de Deus, uma visão que o transformou. No Brasil, onde buscamos intimidade com Deus, esses sonhos são presentes divinos. Você já teve um sonho que te revelou algo espiritual? Uma irmã em Curitiba sonhou com anjos orando por ela, e isso aprofundou sua vida de oração. Em João 16:13, Jesus promete que o Espírito nos guiará à verdade. Ore por revelações e busque a Deus. Vamos descobrir mais um tipo de sonho. Deus usa sonhos para revelar batalhas espirituais. Em Efésios 6:12 lemos: Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados. E em Zacarias 3:1 e 2, Josué teve uma visão de luta espiritual, semelhante a sonhos. Esses sonhos nos preparam para a guerra espiritual. Pense em Paulo, que enfrentou oposições, mas foi guiado por visões. Conheci um irmão em Goiânia que sonhou com uma sombra tentando atacá-lo, mas orou e sentiu vitória. Você já teve um sonho que parecia uma batalha? No Brasil, onde enfrentamos tentações, Deus nos equipa nos sonhos. 2 Coríntios 10:4 diz: As armas da nossa milícia são poderosas em Deus. Vista a armadura espiritual e lute em oração. Vamos para o próximo capítulo. Sonhos de cura trazem esperança para a restauração. Em Isaías 53:5 lemos: Pelas suas feridas fomos sarados. E em Tiago 5:15, a oração da fé cura o enfermo. Esses sonhos mostram um poder curador de Deus. Embora a Bíblia não cite sonhos de cura diretamente, histórias como a de Naamã em 2 Reis 5 inspiram fé. No Brasil, onde muitos clamam por saúde, Deus pode falar num sonho. Você já sonhou com cura? Uma irmã em Porto Alegre sonhou com uma luz envolvendo seu corpo e acordou com paz, meses antes de sua recuperação. Jeremias 30:17 promete: Restaurarei a tua saúde. Creia no Deus que cura. Vamos continuar, porque há mais a descobrir. Sonhos de intercessão nos chamam a orar pelos outros. Em 1 Timóteo 2:1, Paulo exorta a interceder por todos. E em Jó 42:10, Deus restaurou Jó após ele orar por seus amigos. Esses sonhos são um chamado altruísta. Imagine um crente sonhando com alguém em perigo, levando-o a interceder. No Brasil, onde nossas comunidades precisam de oração, Deus usa sonhos para isso. Um pastor em Belém sonhou com um jovem da igreja em crise e orou por ele, que depois pediu ajuda. Você já sonhou com alguém que precisava de oração? Romanos 8:26 diz: O Espírito intercede por nós. Responda ao chamado de interceder. Vamos para outro tipo de sonho. Sonhos de visão futura mostram o que Deus planeja. Em Gênesis 41:25, José interpretou os sonhos de Faraó, prevendo fome e abundância. E em Abacuque 2:3, lemos: A visão ainda está para o tempo determinado. Esses sonhos nos ensinam paciência. José preparou o Egito para a crise por causa de um sonho. No Brasil, onde esperamos por dias melhores, Deus pode te dar uma visão. Você já sonhou com algo que ainda não aconteceu? Um irmão em Recife sonhou com sua família reunida em paz, anos antes de reconciliar seus parentes. Provérbios 19:21 diz: O propósito de Deus prevalecerá. Espere no Senhor. Vamos para o próximo capítulo. Sonhos de comunhão divina nos levam à presença de Deus. Em Salmos 16:7, Davi diz: O Senhor me aconselha, até de noite o meu coração me instrui. E em Cantares 5:2, a noiva sonha com o amado, simbolizando Cristo. Esses sonhos são momentos de intimidade. Jacó, em Gênesis 28, sonhou com Deus e acordou transformado.
Conheci uma irmã em Manaus que sonhou estar orando com Jesus e sua fé cresceu. No Brasil, onde buscamos conexão espiritual, esses sonhos são preciosos. Você já sentiu Deus tão perto em sonho? João 15:4 diz: permanecei em mim. Busco essa comunhão. Vamos para o último tipo de sonho. Sonhos de exaltação divina mostram a majestade de Deus. Em Daniel 7:9-14, Daniel sonhou com um ancião de dias, uma visão de glória. E em Isaías 6:1-4, Isaías viu o Senhor exaltado. Esses sonhos nos humilham e inspiram adoração. Daniel caiu em temor diante de Deus. No Brasil, onde precisamos de reverência, esses sonhos nos lembram quem Deus é. Uma irmã em São Paulo sonhou com o céu aberto e sentiu um chamado à adoração. Você já teve um sonho que te fez glorificar a Deus? Apocalipse 4:11 declara: digno é, Senhor, de receber glória. Adore o Rei dos Reis. Esses sonhos transformam nossa vida. Deus falou com Jacó, José, Daniel e tantos outros através dos sonhos. E Ele ainda fala com você hoje. Esses 15 tipos de sonhos: de advertência, orientação, promessa, profecia, chamado, confirmação, correção, encorajamento, revelação, batalha, cura, intercessão, visão futura, comunhão e exaltação. São ferramentas do Espírito Santo para te guiar. No Brasil, onde buscamos a voz de Deus, esses sonhos são um presente. Em Hebreus 1:1-2, Deus fala de muitas maneiras, e nos sonhos Ele nos convida a obedecer, orar e viver para Ele. Não ignore o que Deus te mostra enquanto você dorme. Ore por discernimiento, busque a palavra e viva para a glória de Deus. Agora, quero convidar a orar comigo. Pai Celestial, agradecemos porque tú falas conosco nos sonhos. Danos sabedoria para discernir tua voz, coragem para obedecer e fé para viver teu propósito. Abençoa cada que ouve esta mensagem em nome de Jesus. Amém. Curta este vídeo, compartilhe com quem precisa entender os sonhos de Deus e deixe esse comentário contando um sonho que te marcou. Sua participação fortalece nossa missão de espalhar o Evangelho. Participe da nossa enquete no Instagram. Você já sentiu Deus falar num sonho?